Olá, nosso grupo é formado pelos estudantes Tiago, Nicolas e Iago. Nós vamos apresentar um relatório sobre efeito fotoelétrico. Bom, no último experimento, onde estudamos os espectros eletromagnéticos dos elementos químicos, foi necessário introduzir a ideia de quantização de energia para justificar o aspecto discreto da luz emitida pelos átomos. Desse modo, agora será estudado uma das evidências mais simples da quantização de energia, o efeito fotoelétrico. Tal efeito foi constatado pela primeira vez pelo físico Hertz, enquanto ele realizava seus experimentos para confirmar as equações de Maxwell, em 1887. Ele notou que quando uma luz ultravioleta incidia no metal eletrodo, uma carga era produzida, né? Esse efeito ficou conhecido como efeito fotoelétrico e só foi estudado mais a fundo pelo seu sucessor, que foi o Philip Leonard. Atualmente se conhece alguns métodos de emissão de elétrons. São o seguinte: a emissão termiônica, onde o elétron é emitido de metal pela aplicação de calor, uma emissão secundária, que vem do choque de uma partícula externa, a emissão por campo, que se aplica um campo elétrico intenso no metal e o elétron acaba sendo emitido, e o efeito que a gente está estudando aqui, o efeito fotoelétrico, onde a luz incidente no metal transfere energia para que os elétrons escapem da superfície do corpo. Os elétrons ejetados pela luz são chamados de fóton-elétrons. Ademais, a energia mínima que permite que um elétron escape do material é chamada de função trabalho. Essa energia varia de acordo com o elemento, de metal para metal. E o experimento realizado neste relatório é basicamente o experimento que foi feito por Leonard para evidenciar as principais características do efeito fotoelétrico. O esquema do experimento é o seguinte: nele tem-se um circuito formado basicamente por um amperímetro, um capacitor e uma fonte de tensão. Uma luz incide no cátodo do capacitor, chamado de emissor, já que ele emite o elétron, e os elétrons são injetados para outra placa do capacitor, o anodo, também chamada de coletora, já que coleta os elétrons. Essa diferença de carga entre as placas gera uma diferença de potencial, e portanto uma corrente elétrica chamada de fotocorrente. No experimento, tal corrente é medida pelo amperímetro. Com o objetivo de conseguir uma relação com a tensão gerada pelo efeito, uma tensão de sinal contrária é aplicada pela fonte a fim de zerar a fotocorrente, que a gente chama isso aí de potencial de retardação. Isso permitiu que os cientistas da época construíssem gráficos essenciais para o estudo do efeito fotoelétrico. Por fim, a física clássica não é capaz de explicar todos os resultados desse experimento, e isso será discutido ao longo do relatório, com a apresentação de gráficos e dados que o grupo coletou. Mas, antes é importante apresentar um modelo mais adequado de acordo com a física atual para explicar o efeito fotoelétrico. Isso se dá pela teoria do Einstein. O Einstein pegou a quantização de Planck, explicada no último relatório, e levou para outro nível, sugerindo que a própria radiação eletromagnética é quantizada. Ou seja, a energia de um raio de luz se espalhando no espaço não é contínua. Ela é composta de um número finito de quantidades de energia, chamada de quanta, que são localizados em pontos no espaço, que não podem ser divididos e são gerados e absorvidos em unidades. Atualmente, esse quanta de luz é chamado de fóton. E Einstein postulou que cada fóton tem a seguinte energia. A energia do fóton é hf. Bem, é a mesma expressão que o Planck introduziu na ideia de quantização de energia, onde f, nessa expressão, é a frequência da onda de luz. Mais uma vez, destaque-se a natureza dual da luz. Einstein propôs que a luz, além de ter um comportamento ondulatório, também deveria ter um comportamento corpuscular. Desse modo, o cientista explicou o efeito fotoelétrico da seguinte forma: quando a luz se choca com uma superfície metálica, cada fóton entrega toda a sua energia, hf, para um único elétron do metal. Ademais, para deixar o corpo, o elétron deve liberar uma quantidade mínima de energia, que já foi falado, que é a função trabalho, φ. De modo que quando o elétron deixa a superfície, a energia restante é totalmente energia cinética. Obviamente, quando a carga deixa o metal, sua energia cinética vai diminuindo pelos efeitos dissipativos. Portanto, quando o experimento é realizado, o grupo está interessado em detectar a máxima energia cinética do elétron, a energia logo após ele ser ejetado da superfície do metal. Bom, pela conservação de energia, a gente pode escrever a seguinte expressão:
Ou seja, a energia fornecida pelo fóton, HF, é igual à energia mínima para retirar o elétron da superfície metálica, mais a sobra, que é a energia cinética, que o elétron sai da superfície metálica. É interessante falar que, por conta da energia associada ao experimento, estão na ordem de elétron-volts, podemos utilizar aqui a expressão da energia cinética não relativística para o elétron, que é meio de mv². Portanto, levando em conta o potencial de retardação, a expressão obtida é a seguinte, onde E é a carga alimentar do elétron e V0 é a tensão aplicada pela fonte. Aqui fica bem claro que a fonte usada é justamente para frear o elétron. Ou seja, o elétron que sairia com uma energia cinética meio de mv², a fonte vai fornecer uma energia contrária para frear esse elétron, que equivale a EV0. E substituindo na igualdade de conservação de energia que foi falado acima, a gente chega nessa expressão, que é a expressão que vai ser utilizada no experimento para construir os gráficos e descobrir as grandezas necessárias e que foi proposta por Einstein em 1905. Assim finaliza essa introdução e daremos início à explicação do experimento em si, realizado pelo grupo. Para a realização do experimento, utilizamos uma lâmpada de vapor de mercúrio, um fotodiodo e uma fonte. O fotodiodo conta com filtros para diferentes comprimentos de onda e a abertura da fotocélula pode ser determinada para controlar a quantidade de luz recebida. Após calibrarmos a fonte, ligamos a lâmpada de vapor de mercúrio e direcionamos a sua luz ao fotodiodo, enquanto a fonte permanecia conectada a ele. Ao variarmos a tensão da fonte, observamos as mudanças na corrente e analisamos o comportamento resultante. Além disso, ajustamos o filtro de comprimento de onda e a abertura da fotocélula para comparar as curvas de tensão por corrente. As primeiras medições foram feitas com uma abertura de 2 mm de diâmetro e o filtro de 436 nanômetros. Em seguida, repetimos as medições com abertura de 4 e 8 mm para comparar o efeito da intensidade da luz, mantendo a mesma frequência. Na segunda série de medições, a abertura foi fixada em 4 mm de diâmetro e o filtro foi alterado para 546 nanômetros e depois para 577 nanômetros. Essa série visava analisar o efeito da frequência da luz sobre a corrente, mantendo a intensidade constante. Um ponto importante a se destacar é que ao acionarmos a lâmpada, alguns elétrons são emitidos para o fotodiodo e devido ao efeito fotoelétrico, uma corrente é gerada no circuito, mesmo quando a tensão na fonte é nula. Isso fica evidente nos gráficos, que mostram corrente nula quando a tensão da fonte é negativa. Após coletarmos os dados medidos pelo amperímetro para cada voltagem aplicada ao sistema, traçamos os pontos em dois gráficos V por I. Um deles analisando a alteração de corrente com aumento da tensão com 3 intensidades diferentes, ou seja, 3 aberturas diferentes, porém com a mesma frequência de 436 nanômetros. E outro com 3 frequências diferentes, porém de mesma intensidade, uma abertura de 4 mm. Observando os pontos iniciais do primeiro gráfico, vemos que a tensão para a qual a corrente é zero é praticamente a mesma, como era esperado, já que a frequência de luz não se altera e, como vimos anteriormente, a diferença entre a energia do fóton e a função trabalho depende linearmente da frequência. Agora, para o segundo gráfico, alterando apenas os filtros em frente ao fotodiodo e mantendo a mesma intensidade, as curvas se afastaram bruscamente. E observando os pontos iniciais, vemos que a tensão para a qual a corrente é zero se altera para cada filtro escolhido. O fato das curvas se afastarem para uma mesma intensidade apenas comprova que a energia varia com a frequência. Além dos últimos gráficos, traçamos ainda os valores das tensões quando a corrente medida era zero em função da frequência escolhida. Isso foi feito com o objetivo de determinar os valores da função trabalho da constante de Planck. Ao montarmos o gráfico, convertemos os comprimentos de onda em frequências e pareamos esses valores com seus respectivos valores de tensão. O que obtemos foi um gráfico linear, como é esperado na corrente nula. Como sabemos que a função da tensão é dada por esta equação, podemos fazer um ajuste linear, onde os coeficientes serão os seguintes. Feita a linearização, obtivemos os seguintes valores. Manipulando o valor de A, chegamos a um valor para H igual a este, que é bem distante do valor real. Isso se deve pela escassez de pontos obtidos, apenas 3,
que prejudicou muito o resultado que queríamos obter. O valor encontrado para a função trabalho foi este, que também deve estar longe do valor real, como explicamos anteriormente. Assim, após terminarmos o experimento, nossas conclusões finais foram que a energia cinética dos elétrons independe da intensidade de luz, ou seja, o mesmo valor de sua tensão negativa é capaz de parar elétrons independente de suas intensidades. A energia cinética máxima dos elétrons depende apenas da frequência da luz incidente, pois varia a tensão de parada. Quanto menor a função trabalho de um material, menor é a frequência na qual o material começa a emitir elétrons. É possível perceber neste gráfico que quando se aumenta a frequência, a tensão de corte diminui.